Olá, aqui quem fala é o engenheiro Armando Sanches. Hoje a gente vai fazer o cálculo, dimensionamento e o detalhamento de uma piscina retangular em concreto armado. Quais são os passos que a gente vai seguir? Bom, primeiro a gente vai definir as cargas, tá? A gente vai falar um pouco dos esforços, a gente vai entender como é que funcionam os esforços nesse tipo de piscina. Depois a gente vai fazer um lançamento, né, da estrutura num software. Eu utilizo o CP 3D, tá? Mas se você utiliza o SAP 2000, não tem problema. O objetivo seria fazer um lançamento da estrutura para obter os esforços nos pontos críticos, e a gente vai fazer um dimensionamento por fora, tá? E o detalhamento no AutoCAD, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com entendendo qual seria o tipo de piscina. Vamos supor que a gente tem esse tipo de piscina aqui, ó. É uma piscina retangular, tá? Que ao redor tem um deck, né? As pessoas utilizam na borda da piscina. Então isso consequentemente gera uma sobrecarga que atua, né? Isso gera um empuxo nas laterais da nossa piscina que a gente tem que considerar no nosso dimensionamento, essa carga de utilização, beleza? Então a gente vem aqui no AutoCAD, vamos supor que a gente tem uma piscina de 7 por 5, tá? A gente tem 7 por 5. A espessura da nossa placa, 14 centímetros. Ao redor a gente tem uma borda, né? O deck. E o corte seria esse aqui. A gente tem uma altura, uma profundidade de 1,7, tá? De dentro, na parte interna da piscina. 5 por 7 seria da parte interna da piscina também. A gente tem uma areia com SPT de 4 e uma areia com SPT de 5 no fundo. Perceba que a gente tem um tipo de solo, né, que não tem coesão. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem um solo com coesão, como por exemplo uma argila ou um silt, os esforços são diferentes, tá? Porque com a coesão o solo ele não gera tanto empuxo quanto um solo que não tem coesão. Porque nesse caso, no argila, a coesão ajuda a sustentar o peso próprio do solo, beleza? Então aqui a gente teria uma areia com SPT de 4, gerando empuxo nas laterais da nossa piscina, e no fundo a gente teria uma areia com SPT de 5. Perceba que é um SPT um pouco baixo, mas mesmo assim não tem problema, a gente consegue fazer um dimensionamento dessa nossa piscina, beleza? Tudo bem. Então agora a gente vai analisar quais são as cargas, quais são os tipos de cargas e os valores dessas cargas que atuam na nossa piscina. Fiz aqui um diagrama, o diagrama das cargas da minha piscina, tá? A gente percebe o quê? Bom, no azul claro, a gente tem aqui o empuxo da água, tá? Qual seria o valor dessa carga? 1,7. Por quê? Porque a profundidade, né, da nossa piscina é de 1,7, beleza? A gente teria uma carga triangular de dentro para fora, tá? Empuxo das placas, puxo lateral, e uma carga retangular indo de cima para baixo, que estaria atuando na nossa laje do fundo. A laje do fundo tem também 14 centímetros. Eu fiz tudo com 14 para a gente simplificar, tá? Até porque na hora de execução é bem melhor a gente padronizar um pouco tanto a armadura quanto a espessura, né, das nossas placas. A gente tem aqui na borda, na parte superior, a gente tem uma sobrecarga de utilização. O valor dessa sobrecarga, de acordo com a NBR 6120, seria de 0,15 tonelada-força por metro quadrado. E o empuxo, o valor do empuxo do solo. O valor do empuxo do solo, ele depende de quê? Ele depende do ângulo de atrito, tá? E do coeficiente de empuxo ativo do solo. No nosso caso, a gente tem aqui uma areia, a gente percebeu que a gente tem aqui uma areia
com SPT de 4. Eu utilizo uma planilha para fazer um cálculo simples, tá? Um cálculo rápido, simplificado dessas cargas. Vamos lá, seria o quê? Espessura da placa, 14 centímetros, altura do solo, 1.7. Altura do solo, 1.7 no nosso caso. Por quê? Porque a nossa piscina é totalmente enterrada. Se ela não fosse totalmente enterrada, a altura do solo, né? A gente teria a altura da água e a altura do solo, né? Um nível diferente. Mas no nosso caso, tanto a altura da água quanto a altura do solo estão a 1.7 de altura. Sobrecarga de utilização, 0,15. Foi. Tensão admissível. O SPT no fundo da laje é de 5. Tem várias teorias, né, várias fórmulas para a gente calcular qual seria uma tensão admissível aproximada para o SPT de 5. Mas uma fórmula bem simples e rápida seria o número de golpes dividido por 5. Então a gente teria 1, ou seja, 1 kg/força por centímetro quadrado. Na minha planilha eu tenho aqui em tonelada força por metro quadrado, então eu multiplico por 10, fica 10 tonelada força por metro quadrado, beleza? O FCK. O FCK, de acordo com a NBR 6118, a gente pode adotar o seguinte critério. Vamos supor que a nossa piscina seja classe de agressividade metal 2, urbana. Então a gente vem aqui, tabela 7.1, classe de concreto, concreto armado, tá? Para a classe de agressividade ambiental 2, a gente teria aqui FCK no mínimo de 25 MPa. E o cobrimento? Para elementos estruturais em contato com o solo, classe de agressividade ambiental 2, 30 milímetros. Claro que a gente consegue diminuir o cobrimento utilizando alguns tópicos aqui da nossa NBR, né? Para concretos de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os cobrimentos definidos na tabela podem ser reduzidos em até 5 milímetros. Então, se eu utilizo um concreto de 30 MPa, eu consigo diminuir a espessura do meu cobrimento nominal. Mas, entre outros, tem outros tópicos aqui, mas não é o objetivo. A gente vai utilizar aqui 30 milímetros. Então, vamos aqui, 3 centímetros de cobrimento, tá? A gente pode diminuir, mas aí, no nosso exemplo a gente vai utilizar aqui 3 centímetros de cobrimento. O FCK 25, tá? De acordo com o item da norma. E foi. FCK do reforço. Tipo de solo. A gente viu que uma areia, né? Então, areia. NSPT. Esse daqui seria o NSPT do solo que fica ao redor, né, da nossa piscina. A gente percebeu que SPT de 4. A gente coloca aqui. SPT de 4. Foi. O que a gente tem aqui agora? Bom, tensão pela água. A tensão pela água seria o quê? A profundidade da água, né? A altura da nossa piscina. A gente viu que 1.7 tonelada-força por metro quadrado. A tensão pela sobrecarga de utilização. Essa tensão que a gente viu aqui no AutoCAD, né? Essa tensão daqui, ó, ela gera uma sobrecarga de forma retangular, tá? Ela gera uma sobrecarga de forma retangular nas nossas placas. Qual é o valor dessa carga? O valor dessa carga seria a carga vezes o coeficiente de empuxo ativo, né? Que depende do solo, do tipo de solo. Então a gente teria aqui a sobrecarga vezes o coeficiente de empuxo ativo do solo, 0,06. Foi. A tensão pelo solo. Bom, a gente teria aqui a mesma coisa. A gente teria o valor do peso próprio, da densidade do solo, vezes o coeficiente de empuxo ativo, vezes a altura efetiva. Tá? A gente tem aqui o peso do solo, vezes o coeficiente de empuxo ativo,
e a altura efetiva. Perceba que a altura efetiva é 1.7. Agora, por que a altura efetiva é 1.7? O que é a altura efetiva? Tá? No início do vídeo, eu falei que a gente estava trabalhando com uma areia. Se fosse uma argila, a gente teria uma altura menor, tá? Por quê? Porque a gente teria isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente teria, ao invés de a gente ter isso daqui, a gente teria isso aqui, ó. A altura da nossa carga seria menor. Por quê? Porque a coesão ajuda, né, a manter o peso próprio do solo. No nosso caso, a gente tem uma areia. As areias não têm coesão. Então, a altura efetiva é igual à altura total, 1.7. Nesse caso, a tensão pelo solo, 0,93. Fica aqui, 0,93. Perfeito. O que está faltando? A nossa piscina é assentada no solo, ou seja, a laje do fundo está em contato com o solo. A gente tem uma carga que vai de baixo, né, para cima. E qual o valor dessa carga? O valor dessa carga é a tensão admissível do solo. Tá? No software, a gente vai utilizar o coeficiente de mola, que representa a tensão admissível do solo, que depende de quem? Do solo que apoia a laje do fundo. Esse dado é muito importante, tá? Então, eu recomendo sempre que você faça uma sondagem do seu solo para ter esses dados, beleza? E como que a gente calcula o coeficiente de mola? Existem vários autores também, né, que falam sobre como é que a gente pode obter aqui o coeficiente de mola. Mas para a gente ter um cálculo simplificado, rápido, digamos assim, eu utilizo a fórmula de Bowles. O que fala? Fala o seguinte, que o coeficiente de mola seria igual a 40 vezes a tensão admissível. Então, a tensão admissível é 10, seria 400 toneladas-força por metro cúbico. Foi. Então, a gente já definiu aqui o valor das cargas, o sentido das cargas, tá? A sobrecarga fica de fora para dentro, o empuxo do solo de fora para dentro, o empuxo da água de dentro para fora e a tensão admissível do solo, representada nesse caso pelo coeficiente de mola. FCK 25, cobrimento mínimo de FCK 25, 3 centímetros, e a espessura da parede de 14. Então pronto. Agora que a gente já definiu quais foram as características, né, da nossa piscina, a gente vai fazer um lançamento no software SIP 3D.